Olá, que bom que você está aqui comigo para essa aula exclusiva que eu preparei para você. Então, no primeiro módulo de Enneagrama, nós apresentamos os 9 tipos de personalidades com as suas questões centrais. E aí eu vou abrir uma tela de compartilhamento, eu vou abrir uma imagem que vai nos ajudar a apresentar melhor essas questões centrais da personalidade. A gente pode entendê-las como as bases, os alicerces que vão fazendo, que vão ajudando essa personalidade, fazendo com que a personalidade ela tome corpo, ela se estruture em você. E esse processo de estruturação da personalidade se dá lá na primeira infância. Então, tudo começa com essa experiência da infância. A criança se conecta com sentimentos, com emoções, ela internaliza sensações, as quais ela tem a sensação de que é muito doloroso e que o seu ego imaturo infantil não dá conta de lidar com aquela dor, que aquela emoção, que aquela sensação lhe conecta. A nossa personalidade, uma das estratégias, uma das funções da personalidade é nos dar uma sensação de segurança e proteção. Então, ela desenvolve uma coisa chamada mecanismo de defesa, que é uma estratégia para não ver, para não conectar com essa experiência dolorosa que vai ser, digamos que, depositada no nosso inconsciente. Então, a gente vai utilizando essa estrutura, esse suporte aí do mecanismo de defesa, que é uma negação. Eu não quero ver algo que me conecta com uma dor, com uma sensação muito dolorosa. E isso vai se repetindo. Então, esse padrão de repetitivo de não querer ver acaba nos levando a um olhar distorcido da realidade que se apresenta, aquilo que me toca, aquilo que chega até você, a forma de interpretar, de perceber a realidade, ela acaba sendo enxergada a partir de um olhar distorcido pela própria visão, pela própria ótica da personalidade. Então é importante entender que não é um olhar que enxerga a totalidade da situação, é um olhar limitado. E esse olhar distorcido acaba alimentando um vício emocional, que no Eneagrama a gente chama de pecado de raiz ou paixão, uma emoção que vai sendo alimentada internamente e que literalmente nos adoece. Perceba que a gente apresenta essas questões centrais com essas setas. E elas estão apontando que uma experiência puxa o gatilho para outra experiência num ciclo de retroalimentação. Então, o que é fundamental para a gente trabalhar agora nesse próximo módulo? A gente precisa compreender com clareza o que faz com que esse ciclo de retroalimentação esteja sendo ativado, né? Em outras palavras, a gente pode pensar, olha, vamos olhar um pouco para essa outra imagem. O pássaro está aí dentro da gaiola, mas a porta da gaiola está aberta e o pássaro não sai da gaiola. Então, o que faz esse passarinho não ganhar asas e voar? Não expressar o seu pleno potencial como pássaro de voar com toda a liberdade. E o faz permanecer aí dentro da gaiola. Então, essa é uma boa metáfora, analogia para fazer com a gente mesmo. É o que me faz ficar ali preso, repetindo um padrão. Né? Então, deixa eu tirar aqui essa tela. Então, o que a riqueza desse trabalho, desse conhecimento que a gente está te ajudando a compreender, é a entender o que lhe leva a viver repetindo um padrão. E esse é o grande risco, de passar uma vida apenas repetindo um padrão e não explorar todo o seu potencial como ser humano, né? Então, que padrão é esse? Um padrão engessado que a gente vai sustentando aí na nossa mente, por exemplo, quando impomos a nossa vontade ou querendo que a nossa visão ela seja aceita
ou imposta, esses são exemplos de quando esse padrão engessado de comportamento, ele reage, ele vem à tona. E fica muito mais pesado quando a gente só repete um padrão. Essa é uma grande verdade que a gente precisa tomar consciência. Nesse curso, nesse módulo, a gente vai trazer o ensinamento dos instintos. Os instintos, eles são uma herança do reino animal no nosso processo de evolução como ser humano. E eles operam em nós como estratégias para garantir a nossa sobrevivência aqui nesse planetinha Terra, aqui nesse chão que a gente pisa. As 3 energias básicas instintivas são de autopreservação, que é uma energia que nos impulsiona para garantir a sobrevivência no corpo físico. Então, tudo que é necessário para que eu possa manter esse corpo físico vivo e ancorado aqui na Terra. O outro instinto é o instinto sexual. E esse instinto nos impulsiona a uma conexão, a uma troca afetiva ou íntima com o outro que garanta a preservação da nossa espécie. E o instinto social, que nos impulsiona a um sentimento de participação, de pertencimento, de querer fazer parte de uma família, de um grupo, de uma sociedade. Então, veja, o Eneagrama, ele é um caminho espiritual. E como caminho espiritual, todos os caminhos espirituais, eles nos convidam a uma jornada de expansão da consciência. E esse processo de ampliar a nossa percepção não é só para além dessa personalidade. Esse processo tem que começar entendendo, compreendendo acerca de todas as dimensões do ser humano. Que nós não somos apenas esse corpo físico, essa matéria. Nós somos energia espiritual corporificada. Existe uma dimensão que é a espiritual, que é divina, que é pura consciência. Então, essa energia espiritual corporificada, ela está operando num campo de ressonância e dissonância. Então, nós somos pura energia. Quando a gente está falando de instinto, a gente está falando de um impulso que é movido por energia aí dentro de você, que te move para uma ação. Ok? Então, ao trazer esse conhecimento dos instintos para o Eneagrama, o que a gente está fazendo? Há uma mescla, tá? Uma junção da energia própria de um instinto com a energia do tipo de personalidade. E a gente pode dizer que isso gera uma certa reação química, que vai modulando o resultado dessa reação química, faz com que haja uma modulação num padrão mental e emocional, que gera um comportamento ainda mais específico do que o comportamento que a gente apresentou lá nos padrões de personalidades. Então, veja que isso vai nos ajudar a entender por que pessoas de um mesmo tipo de personalidade apresentam comportamentos muito diferentes. Lembrando que o Eneagrama não classifica pessoas, o Eneagrama não rotula pessoas, o Eneagrama não diz quem você é, mas ele aponta tendências muito claras que estão ali latentes para emergir. E aí, quando elas se conectam, essas tendências latentes, com uma energia que as impulsiona, elas emergem, elas se apresentam, tá? Um outro aspecto muito importante nesse estudo de integração da energia instintiva com a energia da personalidade é um padrão de reatividade. Isso impulsiona aí uma reatividade. Como você reage a tudo que lhe toca, a tudo que chega até você? Por exemplo, há uma tendência a se recolher, ou seja, a se fechar? Ou há uma tendência a conter, ou seja, a contrair? Ou há uma tendência a explodir, a expandir? Como que essa energia, ela opera? Ela é
direcionada, como que você orienta essa energia. Então, perceba que ter consciência de como você orienta a sua própria energia é um processo fundamental do seu autoconhecimento. Às vezes, a pessoa se sente super cansada e nem sabe direito por que eu estou tão cansada. E, na verdade, é porque ela não tem consciência clara de como está orientando a sua própria energia. Essa energia instintiva, ela emerge do corpo, tá? Então, veja, a gente só pode curar algo se a gente tomar consciência, não é? Isso é fato, né? E se um determinado comportamento ele já está tão automático, a gente está falando, ó, de uma energia que é impulso. Então, impulso é algo que vem de forma automática e que muitas vezes você nem toma consciência dessa reação, dessa atitude ou desse comportamento específico. E aí você não percebe o quanto esse comportamento específico interfere diretamente nas suas relações. E aí a gente entra num ponto essencial que a gente vai trabalhar nesse módulo, que é entender, compreender como a energia instintiva, ela interfere diretamente nas nossas relações, seja no nosso espaço pessoal, íntimo ou social. Esse percurso ou caminho, né, que eu estou apresentando para você, ele irá lhe dar recursos claros para você ganhar mais autonomia emocional. E eu diria que estar no mundo com mais autonomia emocional é algo muito valoroso, que a gente precisa começar a colocar mais valor nisso. Então, em outras palavras, você aprende a autorregular a sua energia interna, as suas emoções. Quando a gente fala de emoções, a gente tem que entender que emoções são energias. Você não vê, você não pega, mas é uma energia que está operando dentro de você, tá? E com isso a gente aprende a demandar menos nas relações, né? E aí a gente precisa entender, olha, cada tipo de personalidade ele está vinculado, ele tem aí uma motivação específica. Quando a gente pega essa palavra motivação e divide ela no meio, a gente entende que motivação é um motivo para entrar em ação. Então, o que é que me faz ter um determinado comportamento? Existe aí uma motivação que me faz repetir um padrão de comportamento. Por exemplo, um padrão de querer sempre ajudar, de querer sempre agradar. A gente tem um tipo de personalidade que tem essa motivação interna. O que isso me ajuda, o que isso me atrapalha? Então, é importante ter essa percepção clara. Eu vou apresentar aqui para vocês as motivações internas de cada tipo de personalidade, ok? Então, por exemplo, o tipo 8. O tipo 8 tem uma motivação de querer sempre aumentar o seu raio de poder. Para quê? Para ter mais controle. É importante entender que existe uma historinha por trás disso. Quando a gente apresenta os padrões de personalidade, a gente apresenta o que está por trás dessa motivação. E é muito importante ter essa consciência para que a gente possa acolher essa dor do outro, essa necessidade do outro. Por que que o outro age de determinada maneira, né? Acolher esse comportamento em nós mesmos e no outro. Esse processo de acolhimento é fundamental para a gente aceitar uma verdade. O Eneagrama, isso me encanta muito, a forma como ele traz verdades tão profundas com tanta clareza e objetividade. Então, o tipo 9, ele tem uma motivação por um certo adormecimento. Para quê? Para fugir do conflito. O conflito tanto externo quanto interno. O tipo 1 já tem uma motivação pela perfeição, para provar que eu sou bom e correto. O tipo 2, que é o que eu tinha falado antes, é aquele tipo que tem uma motivação para querer ajudar,
para querer agradar. O tipo 3 já tem uma motivação por performance, uma necessidade de sucesso, de fazer com eficiência para ser visto. O tipo 4 tem uma motivação para viver fortes emoções. Então, isso impulsiona a busca pela profundidade para viver fortes emoções. O tipo 5 já tem uma motivação por privacidade, para não ser invadido e garantir a sua autonomia. O tipo 6 tem uma motivação por ser precavido. Para quê? Para evitar o erro. Há um medo de errar. E o tipo 7 tem uma motivação por prazer, para evitar o sofrimento. Então, percebam, cada tipo de personalidade, ela está conectada a uma motivação específica que me leva a uma reação, a uma ação específica. Nessa jornada em que a gente vai de autoconhecimento, que a gente vai sim ganhando autonomia emocional, a gente aprende a precisar e a esperar menos dos outros. E isso, gente, eu poderia dizer, a gente pode dizer que é amor. Quando a gente se relaciona esperando e precisando menos do outro, sem expectativas, sem cobranças, isso é amor, né? Então, veja, a gente se conecta, interage, se relaciona a partir de uma troca muito mais fluida, livre de expectativas, livre de cobranças. A gente aprende a se conectar com o outro nessa troca com uma qualidade de abertura. Uma abertura para acolher o outro, o que vem, sem chegar para essa interação, essa troca com um padrão pronto, com um padrão engessado, sem querer ou exigir as coisas que elas aconteçam do jeito que você quer, né? Então, veja que aí tem uma qualidade de abertura que também nos coloca nas relações com uma percepção muito maior de aprendizado. Que a gente está sempre aprendendo uns com os outros. Isso é muito lindo. Isso nos ajuda a compreender o que verdadeiramente o Eneagrama quer nos ensinar, a desenvolver mais compaixão. Se eu me relaciono com essa qualidade de abertura, entendendo que sempre há o que aprender nessa troca, nessa interação, naturalmente vai emergindo mais compaixão por mim mesmo e pelo outro. Então, a gente vai aprendendo a interagir de uma forma mais livre, né? Livre, sobretudo, de um padrão engessado, um padrão condicionado pela personalidade, com mais abertura para essa troca fluida, e as relações vão ser bem mais leves e harmônicas, né? E, no fundo, todos nós desejamos isso, não é verdade? Quando a gente se relaciona precisando do outro, interferimos muito no campo. A gente cria ruídos, fica carente, bravo, né? Assustado, querendo algo. E é muito interessante a gente se dar conta de que, antes de interagir, nós somos pura presença. Uma presença que a gente não se dá conta por estarmos acelerados demais, vivendo no piloto automático, repetindo um padrão. Viver no piloto automático é viver repetindo um padrão. E para a gente verdadeiramente aprender a autorregular a nossa própria energia, né? A ganhar essa autonomia emocional, é fundamental aprender a equilibrar, para aprender a equilibrar a nossa energia interna, aprender a equilibrar pausa e movimento. E a nossa sociedade, a nossa cultura, ela sempre ensina para a gente, né? Ela sempre diz que parar é perda de tempo. Isso é uma grande mentira, que a gente precisa ampliar a nossa percepção. O nosso corpo, o nosso ser,
de uma forma orgânica. Quando eu falo orgânico, é aquilo que é necessário para sustentar a minha vida física. Necessita de equilibrar pausa e movimento. Então, nesse processo, a gente vai com suavidade, com acolhimento, acessando um lugar mais interno, mais íntimo, aí dentro de você mesmo, que é um espaço de puro silêncio, que te permite parar para sentir o teu corpo, para sentir a tua respiração, para dar um suspiro, né? Para se conectar com a tua base de ancoramento, o teu chão, o teu eixo, a tua coluna. Esse aprendizado, ele se dá pelo corpo. E nós ensinamos, eu ensino o Enneagrama trazendo o corpo para esse percurso. O corpo não pode ficar fora disso. Quando a gente está falando de instinto, a gente está falando de uma energia que emerge do corpo. O corpo é fundamental nesse trabalho, nesse percurso, nesse processo de crescimento. O corpo, ele, à medida em que a gente vai vivendo essa experiência, a gente se dá conta de que o corpo ele é um recurso poderosíssimo, que te dá a capacidade de mover e que ele também tem o potencial de descanso, de pausa. E essa pausa que eu estou falando aqui não é um estado de sono, mas sim de pura presença. Uma presença que expande a percepção, que expande a consciência. E que te faz verdadeiramente sair de um padrão reativo e repetitivo, ou seja, de viver no piloto automático, tá? Que te abre para um espaço de silêncio que é muito mais amplo e que está sempre presente esse espaço de silêncio e de abertura, mas que a gente não pode perceber, se dar conta desse espaço quando a gente está no piloto automático, que vai gerando muita tensão também no corpo, né? Então, olha, quando a gente é apresentado, quando somos apresentados a esses conhecimentos, a gente continua com a nossa liberdade para a escolha. Do que a gente vai fazer com isso, né? O Enneagrama, ele nos apresenta um conhecimento muito profundo e muito verdadeiro. E você continua com a sua liberdade para escolher o que você vai fazer com isso. E aí nos cabe fazer uma reflexão. A vida, ela é movida por ação e reação. Então, o que eu ganho, o que você ganha e o que você perde se você escolher buscar aprender a gerenciar, a regular, a lidar melhor com tudo isso aí dentro de você. E o que você ganha, o que você perde, ou melhor, eu acho que não tem ganho se você escolhe não fazer nada. Então, assim, vou repetir, o que é que você ganha, o que é que você perde, se você escolhe fazer algo a partir do que você está conhecendo, tomando consciência, ou se você simplesmente não faz nada com isso. É muito importante a gente fazer essa reflexão, porque na nossa jornada humana, é fundamental a gente aprender a se responsabilizar pelas nossas escolhas. A toda hora a gente está fazendo escolhas e a gente tem que se responsabilizar por elas, não é verdade? Só assim a gente cresce, amadurece, se desenvolve, se desafia, vence obstáculos e ganha a verdadeira liberdade de ser aquilo que a gente é potencialmente em essência. Um ser mais livre de crenças, de padrões, de valores impostos, condicionados, né? Então, você que já está inscrito no curso, a gente já está numa expectativa gostosa para o nosso encontro. E para você que ainda não se inscreveu, você ainda tem a oportunidade de estar com a gente, de vir participar com a gente. Vai ser uma alegria.
Te agradeço por estar comigo até aqui, nessa aula que eu preparei exclusivo para você. E se você sentiu o chamado aí no seu coração, venha participar com a gente.